Saint-Germain nos lembra que a vida é uma jornada de crescimento e expansão contínuos, onde enfrentamos desafios não como punições, mas como oportunidades para evoluirmos. Ele nos ensina que a perfeição não está na ausência de dificuldades, mas na forma como escolhemos lidar com elas, transformando-as em experiências de aprendizado e crescimento. O verdadeiro propósito espiritual não é a busca pela perfeição externa, mas o reconhecimento de nossa essência divina e a aceitação de nossa jornada única. Saint-Germain também alerta sobre o ego espiritual, que pode nos levar a uma falsa sensação de superioridade, e nos incentiva a viver com intenção, aceitando a vida como ela é e criando a realidade que desejamos. O caminho para a transformação e felicidade está na maneira como reagimos aos desafios e na capacidade de sermos gratos por todas as experiências. Catapulte-se para uma experiência melhor. Saint-Germain. Eu sou Saint-Germain, guardião da chama violeta. Estou pronto para lembrá-lo do que você se propôs a fazer nesta vida, não importa quem você seja, e espero que esteja pronto para ouvir isso. Você se propôs a crescer, a se expandir, a se tornar mais de quem e o que você realmente é. E você veio a ter experiências, nem todas elas boas, no seu sentido da definição da palavra. Agora, isso significa que você não pode criar para si mesmo uma vida linda? Isso tira a beleza da vida que você está vivendo para saber disso? Ou você pode trabalhar dentro dessa intenção geral para a sua vida e ainda ter a vida dos seus sonhos? Quero que você saiba que às vezes enfrentar os desafios que você enfrenta e assumir as experiências de crescimento que você assumiu são exatamente as maneiras pelas quais você acessa a vida mais linda que você possivelmente pode. Você tende a obter mais quando mais está em jogo e quando você arrisca mais, e você tem uma história realmente inspiradora para contar quando você passou pela vida batendo em buracos e caindo em armadilhas, encontrando bloqueios e obstáculos ao longo do seu caminho. Então, por favor, reconheça que é tudo por desígnio divino que você encontre esses problemas, essas questões, esses desafios, mas você também consegue criar, ao longo do seu caminho único, uma experiência de vida que você poderia definir como perfeita se fosse capaz de entender o verdadeiro significado dessa palavra. Perfeito realmente significa que você está vendo de uma maneira perfeita, que você está vivenciando perfeitamente, não que tudo está em seu lugar perfeito e não há uma partícula de poeira, nenhuma ruga ou linha na pele ou qualquer uma dessas coisas que você pode pensar como imperfeições. Você consegue decidir, e você consegue definir, e você consegue criar dentro da intenção geral que você tinha para esta sua vida. E alguns de vocês podem pensar que o que estou dizendo é que vocês estão condenados ou destinados a ter experiências negativas ou ruins. Não é isso que estou dizendo, porque tudo pode ser perfeito de uma certa perspectiva, e tudo pode ser usado para catapultar vocês para uma experiência de melhor sentimento e uma emoção de melhor sentimento e um lugar de melhor sentimento, cercados por pessoas com as quais vocês estão mais em harmonia vibracional. Depende de você. Depende de você pegar o que você tem, o que está no seu prato, e aproveitar ao máximo. E quando você faz isso, você está aceitando o desafio desta vida e você está dizendo, sim, eu estou pronto para isso. Eu não só posso lidar com tudo que vem no meu caminho nesta vida, mas eu também posso prosperar, não apesar disso, mas por causa disso. Você pode lamentar o fato de que chove em um dia que você tinha planejado fazer um piquenique com seus entes queridos, mas quando você percebe que a chuva tornou tudo o que você vai experimentar da Mãe Terra e da Mãe Natureza mais bonito, então você pode reconhecer que quando você fizer aquela viagem para o campo e fizer aquele piquenique, você vai aproveitar muito mais e você também vai aproveitar mais por causa da decepção que você experimentou antes e porque você teve que esperar. Lembre-se dessas coisas quando você estiver se perguntando por que tudo não deu certo na sua vida do jeito que você esperava que desse. Eu sou Saint-Germain, guardião da chama violeta. Fonte: Daniel Scranton. Catapultando-se para uma experiência de vida transformadora. A vida humana, com suas complexidades e desafios, é um caminho de contínuo crescimento e expansão. Cada experiência, seja considerada boa ou má, tem uma contribuição significativa para o nosso desenvolvimento.
De acordo com Saint-Germain, um dos mais reverenciados mestres ascensionados, estamos todos aqui com o propósito de nos expandir, nos tornar mais de quem verdadeiramente somos e explorar as múltiplas facetas da nossa existência. Ele nos lembra de que, embora possamos enfrentar dificuldades, essas experiências são necessárias para o nosso processo de evolução. O que define o sucesso ou fracasso de nossas vidas, então, não é o que acontece, mas como escolhemos lidar com isso. A perfeição nas imperfeições. A busca pela perfeição é um dos maiores enganos do ser humano. Frequentemente, definimos perfeição como a ausência de falhas, imperfeições ou desafios. Porém, Saint-Germain nos oferece uma visão revolucionária dessa palavra. Perfeição, em sua essência, não é a ausência de dificuldades, mas a maneira como escolhemos vivenciar nossa jornada. À medida que enfrentamos os altos e baixos da vida, podemos olhar para cada experiência, seja ela positiva ou negativa, como uma oportunidade de crescimento. De acordo com esse ensinamento, a verdadeira perfeição reside na nossa capacidade de transformar cada situação em uma chance de se tornar mais alinhado com o nosso eu divino. Por exemplo, podemos olhar para um dia de chuva durante um piquenique planejado com expectativas de prazer e diversão. Inicialmente, a chuva pode ser vista como um inconveniente, mas ao aceitá-la, podemos transformar esse momento de decepção em uma oportunidade para encontrar beleza e gratidão nas experiências que a natureza oferece. Assim, ao invés de nos lamentarmos por aquilo que não ocorreu como planejado, podemos apreciar a profundidade da experiência, a conexão com a Mãe Terra e a compreensão de que tudo tem um propósito maior. A jornada de crescimento espiritual. Muitas vezes, buscamos respostas e compreensões externas, tentando entender os padrões e as razões pelas quais estamos enfrentando os desafios da vida. Contudo, o verdadeiro crescimento espiritual não vem de tentar entender o porquê das coisas, mas de abraçar o como lidamos com os obstáculos à medida que surgem. Saint-Germain nos ensina que a verdadeira essência de nossa existência é a jornada de retorno ao nosso ser divino, e que cada experiência, por mais desafiadora que seja, tem a capacidade de nos catapultar para uma versão mais elevada de nós mesmos. Quando enfrentamos dificuldades, não devemos nos ver como vítimas do destino, mas como seres poderosos, capazes de transformar qualquer situação em uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo é uma chance de elevar nossa frequência vibracional e nos alinhar mais profundamente com o amor e a luz que são a nossa verdadeira essência. A mente é a energia do ego espiritual. Saint-Germain também nos alerta para o ego espiritual, um aspecto de nossa personalidade que pode nos levar a acreditar que somos superiores a outros ou que estamos em um caminho espiritual mais avançado. Essa ideia de superioridade, muitas vezes, surge de um entendimento distorcido do propósito espiritual. Em vez de buscar a transcendência do ego de maneira negativa, Saint-Germain sugere que devemos trabalhar com o ego de forma positiva, utilizando-o para expandir nossa consciência e aproximar-nos de nossa essência divina. Em vez de ver o ego espiritual como algo a ser destruído, podemos vê-lo como uma ferramenta de expansão, um meio para nos lembrarmos de nossa verdadeira natureza. O ego pode nos ajudar a reconhecer que somos parte de algo maior, mas não devemos nos apegar a ele como uma forma de validarmos nossa superioridade ou nosso progresso espiritual. Viver com intenção e propósito. No fim das contas, viver uma vida transformadora significa viver com propósito e intenção. Saint-Germain nos encoraja a não apenas reagir aos acontecimentos da vida, mas a criar ativamente a realidade que desejamos. Quando entendemos que somos os criadores de nossa própria experiência, começamos a perceber que a vida não é algo que acontece conosco, mas algo que acontece através de nós. Cada escolha que fazemos, cada pensamento e emoção que cultivamos, influencia diretamente a forma como a realidade se manifesta ao nosso redor. É fácil cair na armadilha de pensar que precisamos controlar tudo em nossas vidas, mas a verdadeira sabedoria vem de aprender a fluir com as experiências e aceitar o que a vida nos oferece. Ao abraçar a vida com confiança, podemos criar uma realidade mais harmônica, mais alinhada com nossos valores e com os desejos mais profundos do nosso coração. Transformação pela aceitação. A transformação espiritual ocorre de maneira mais profunda quando começamos a aceitar a vida como ela é, em sua totalidade.
Aceitar não significa resignação, mas uma forma de compreender que tudo tem um propósito maior, mesmo que ainda não consigamos enxergar completamente. Aceitar também significa perceber que, independentemente das circunstâncias externas, temos o poder de moldar nossa experiência interna. Esse é o verdadeiro caminho para uma vida plena. Cada experiência negativa ou desafiadora pode ser uma oportunidade para crescer. Quando começamos a ver o valor em cada momento da nossa vida, podemos finalmente compreender que a verdadeira felicidade não vem da ausência de problemas, mas da maneira como escolhemos lidar com eles. A jornada continua. A jornada espiritual de cada pessoa é única. Não há uma receita pronta para o sucesso ou a felicidade, pois cada um de nós está em um caminho distinto, com diferentes experiências e lições. O importante é manter a mente aberta, ser curioso sobre as lições que a vida tem a oferecer e nunca parar de crescer. Como Saint-Germain nos lembra, estamos aqui para evoluir, e essa evolução acontece por meio de cada momento vivido, cada desafio enfrentado e cada escolha feita. Portanto, ao invés de focar no que não deu certo ou no que poderia ser melhor, concentre-se no que você pode fazer a partir deste momento. Escolha ser grato por cada experiência e veja o quanto pode aprender com ela. Lembre-se de que, independentemente do que aconteça ao longo da jornada, você sempre tem a capacidade de se transformar, se expandir e viver uma vida cheia de significado e beleza. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima!